engenheiro do INPE. O engenheiro do INPE, ele participou da construção do satélite brasileiro, Amazônia 1. Está hoje se disponibilizando para comentar um pouco sobre esse grandíssimo projeto nacional para a gente. Fica à vontade, Marco. Tá ótimo. Obrigado. Deixa eu só... Beleza. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Marco Chamon. O nome que está aparecendo na apresentação que vocês estão vendo é do Adenilson Silva. O Adenilson é o gerente, ainda é, o gerente do projeto Amazônia 1. Nos últimos 8 anos ele trabalhou nesse projeto, como gerente do projeto. Mas ele teve uma interrupção, um pequeno problema e não pôde estar aqui com vocês. Ele pede desculpas e eu vou substituí-lo o melhor possível, né? Eu também trabalhei durante muitos anos nesse projeto desse satélite. Eu espero poder responder as perguntas de vocês e pelo menos apresentar alguma coisa de como é que foi essa aventura da gente de fazer o satélite. Infelizmente, eu não fui para a Índia para o lançamento, como o Adenilson foi. O Adenilson foi porque ele coordenou a campanha de lançamento lá. Então, curiosidades da campanha em loco na Índia, eu não vou poder contar para vocês, embora eu conheça algumas das histórias. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu consigo transmitir para vocês algumas ideias a respeito do que foi, digamos, essa missão que ainda está em andamento, porque está em operação, né, do satélite Amazônia 1. E, como o Adenilson propôs colocar, essa apresentação foi ele que preparou, é uma apresentação que vai desde o projeto do satélite até a operação. Ela é bastante rápida, ela é bastante simples. Eu vou tentar deixar bastante espaço para que eventuais perguntas possam ser feitas, eu vou tentar respondê-las. Mas a ideia aqui é dar uma visão geral para vocês do que é o satélite e a missão que está por trás disso daí. O satélite nasceu, na realidade, bom, antes disso, deixa eu contar para vocês o que eu vou fazer aqui. Está aqui um sumáriozinho do que eu vou falar. Vou falar de algumas coisas. Tem siglas no meio do caminho, eu serei cuidadoso o suficiente, eu espero, para explicar essas coisas para vocês, mas basicamente eu vou contar o que o satélite faz, o que o satélite tem, qual é a ideia por trás da missão, como é que foi o lançamento, e espero poder mostrar algumas imagens interessantes para vocês que o satélite já capturou. Basicamente, a gente tem que lembrar, antes de entrar nesses detalhes, deixa eu mostrar aqui uma foto explodida para vocês, e uma foto do satélite. Essas são só visões, eu tenho fotos mais bonitas do que essas aqui são só figuras. O satélite ele é baseado, se vocês olharem nessa foto, ele é baseado no seguinte conceito: existe uma parte de baixo do satélite, embora a expressão para baixo e para cima não tenha sentido no espaço, mas existe uma parte de baixo do satélite, que é essa que está em amarelinho que vocês estão vendo aí, que a gente chama de plataforma de serviço. Na realidade, é uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né, que contém tudo aquilo que o satélite precisa para viver no espaço. Então, ele tem comunicação, ele tem energia, ele tem controle, ele tem os painéis solares, ele pode apontar para estrelas para saber onde está, etc. E depois ele tem um espaço em cima, que por enquanto aí está vazio, que é o espaço onde você coloca aquilo que a gente chama de carga útil, ou o módulo de carga útil do satélite. Esse módulo de carga útil é onde geralmente ficam as coisas interessantes do satélite. No caso da Amazônia, é uma câmera que tira fotos, né? Ela tira fotos no infravermelho e nas 3 cores, vermelho, vermelho, azul e verde, né? RGB. E ela fica nessa parte de cima. A vantagem dessa estrutura modular, né, é que nessa parte de cima você pode colocar uma câmera, como você pode colocar outras coisas. Você pode colocar um radar, você pode colocar um detetor de poluentes na atmosfera, você pode colocar detetores para água ou para oxigênio. Então, a parte de cima é livre, sob certas condições, é claro. Você não pode colocar qualquer coisa.
esse é o conceito, e agora eu vou voltar no texto que está lá no comecinho, e dizer para vocês basicamente o seguinte: esse conceito de PMM é plataforma multimissão. Então, a plataforma, ou seja, aquela parte amarela de baixo, ela é concebida para servir para muitas missões. Cuidado, quando eu digo reuso, eu estou falando do reuso do projeto. A plataforma não volta para a Terra para que eu possa reusá-la, como, por exemplo, certos foguetes da SpaceX hoje, né? Que o foguete volta e você pode reusar uma parte dele. Não é isso. Você pode reusar o projeto. O projeto de um satélite é um negócio que é longo e caro, e se você puder aproveitar coisas que já foram feitas no passado, né, que já foram validadas no passado, você ganha tempo e reduz custos. Então, a ideia de plataforma multimissão é essa. Você pode reproduzir várias vezes a plataforma de maneira mais rápida e mais barata. E, nesse caso, a gente faz uma plataforma na qual possa caber várias dessas missões, que é o que está escrito aí. O projeto é modular e, portanto, você pode colocar em cima do satélite aquilo que você quiser. Daqui a pouco eu digo quais são os limites, né? E ele tem uma capacidade de estabilização em 3 eixos. Aí já é um pouco mais técnico, não é nada do outro mundo, né? O satélite consegue ficar, eu não vou dizer parado no espaço, porque ele acompanha a rotação da Terra, né? Mas ele consegue ficar permanentemente apontado para a Terra e sem se mexer. É claro que dentro de certos limites. Por quê? É para não tremer na hora de tirar uma fotografia. Essa é a ideia básica. E essa estabilização, que a gente chama em 3 eixos, significa que é em X, Y, Z mesmo. Ele fica parado nesses 3 eixos e eu sou capaz de controlá-lo nesses 3 eixos. Posso virar para cá, para lá, para cima, para baixo, etc. Tecnicamente, essa plataforma é uma plataforma bem legal. Ela demorou bastante tempo para a gente fazer, garanto para vocês. Mas ela tem algumas características muito, muito interessantes. Por exemplo, ela é livre de pontos de falha simples. Vou explicar rapidinho para vocês, mas isso não é nada do outro mundo. Se alguma coisa falhar na plataforma, eu tenho um backup. Os computadores são duplicados, as baterias são duplicadas, enfim, tudo dentro do satélite, ou praticamente tudo dentro do satélite é duplicado. A câmera, por exemplo, não é, mas a câmera não faz parte da plataforma. Lembre-se que eu estou falando só da parte de baixo. Fazer com que a plataforma seja redundante, né, significa ter em duplicata, você poderia ter mais, mas ter em duplicata todos os equipamentos essenciais para a vida do satélite. Então, isso custa caro, obviamente, custa espaço, custa massa, mas isso dá à plataforma uma confiabilidade muito alta, o que, vou dizer, garante, ou pelo menos dá uma expectativa, uma probabilidade muito alta de que a vida da plataforma, a vida da missão, seja de muitos anos. Nós estamos trabalhando com uma expectativa de vida para essa plataforma, na realidade, para o satélite Amazônia, que está lá em cima, foi lançado em fevereiro deste ano. Nós estamos trabalhando com uma probabilidade de sobrevida do satélite de 5 anos. Mas nós temos, por exemplo, combustível a bordo para manobrar o satélite para mais do que isso. Então, se ele sobreviver a mais de 5 anos, e a gente torce para que isso aconteça, ele pode ficar mais tempo lá em cima. Então, para você conseguir garantir que alguma coisa sobreviva 5 anos no espaço, com os problemas que existem lá, tem problemas de térmicos, tem problemas de micrometeoritos, etc., você tem que tomar alguns cuidados, boas práticas de engenharia, até aí não tem problema nenhum, e você tem que reforçar alguns pontos para o caso de se falhar alguma coisa, por qualquer razão, você ter um substituto. Mesmo tendo substituto, mesmo assim, a gente usa os melhores equipamentos que tem. Nós temos equipamentos baseados em herança de voo. Isso significa o seguinte: os equipamentos que estão a bordo da plataforma já voaram em outras missões, obviamente, né? E foram feitos exatamente com o mesmo projeto dessas outras missões. Isso é uma herança em voo. Isso nos dá uma certa segurança de que, bom, se voou uma vez, voou 2, voou 3, aquele mesmo projeto tem uma certa confiabilidade
e a gente gosta de equipamentos desse tipo. A contrapartida negativa disso, como vocês podem imaginar, é que se ele já voou várias vezes, é um equipamento velho, né? É um equipamento que atende às especificações dadas, mas é um equipamento que não é o último microprocessador que foi lançado na semana passada pela Intel. Então, essa é uma das características de satélites, da forma tradicional de fazer satélites, né? Nós tomamos também o cuidado, e eu vou mostrar isso numa figura para vocês, de que os satélites que a gente construir com base nessa plataforma, eles possam voar em vários veículos lançadores. O Brasil não tem ainda um veículo lançador capaz de lançar um satélite no espaço, um satélite de 600 quilos, que é o peso desse satélite aqui, em uma órbita de 700 quilômetros aproximadamente, que é a órbita desse satélite. Nós não construímos um foguete capaz de fazer isso. Então, nós usamos lançadores estrangeiros. E existem 10, 12 países no mundo capazes de produzir um foguete que lance satélites. Então, você faz uma espécie de compra internacional, consulta vários atores que fornecem esse produto e pega o mais barato. Vamos lá, vamos colocar dessa forma. Mesmo assim, o mais barato não é muito barato. O lançamento deste satélite custou 26 milhões de dólares. E foi o mais barato que nós encontramos. Enfim, mesmo comprando o lançamento fora, nós ainda utilizamos, para fazer o satélite, muito da indústria nacional. A indústria nacional foi 70% do orçamento desse satélite foi gasto na indústria nacional. E isso é importante, porque isso qualifica a indústria nacional, isso gera tecnologia internamente a essas indústrias, isso capacita pessoal, tem uma série de vantagens. Tem algumas desvantagens que, quando você está fazendo alguma coisa que é nova para nós, né, projeto desse satélite, a indústria nacional tem que correr atrás. Isso toma um pouco mais de tempo. Mas o Brasil tem interesse em pagar esse preço, em levar um pouco mais de tempo, eventualmente até custar um pouco mais caro, mas fazer internamente para ganhar uma certa autonomia com essas tecnologias. Bom, vou seguir. Aqui está um desenhinho da plataforma, mas é um desenho, uma espécie de vista explodida daquela parte de baixo. Todos esses desenhos que tem aqui têm os seus nomezinhos colocados. Eu vou chamar a atenção apenas para a parte central, né, onde vocês estão vendo algumas, eu espero que estejam vendo algumas figuras azuis. Existem 4 discos, vamos chamar assim, né, que são rodas de reação. Esses são equipamentos que são utilizados para estabilizar o satélite. Elas ficam em 3 eixos e uma quarta de redundante, caso alguém falhe, inclinada. E isso permite que você dê uma espécie de rigidez giroscópica. Elas, na realidade, são discos que internamente ficam girando, alguma coisa entre muito baixo, 1.000 e 6.000 RPM, para dar justamente estabilidade giroscópica. A figura azul central, que parece uma bolota gordona, é realmente uma bolota, ele é um tanque de combustível. Satélites, boa parte deles, ou a maior parte deles, tem sistemas de propulsão, não da mesma natureza de um sistema de propulsão de foguetes. O foguete é para sair da gravidade, ou fugir da gravidade terrestre, e lançar alguma coisa em órbita. Os sistemas de satélites são para fazer pequenas modificações quando ele já estiver no espaço. Então, subir um pouquinho, alguns quilômetros, descer um pouquinho, alguns quilômetros, andar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Para isso, existem várias alternativas possíveis, inclusive alternativas elétricas, hoje em dia, propulsão elétrica, né? Mas este satélite utiliza um combustível bastante tradicional, que é a hidrazina. A hidrazina, ela simplesmente, ao se decompor, né, quando você solta a hidrazina em cima de um catalisador, ela se decompõe, ela vira amônia e água. E essa decomposição da hidrazina é exotérmica.
Então, essencialmente, você gera calor e expulsa esse calor do satélite, e isso serve como empuxo para empurrar o satélite para lá ou para cá. Uma característica da hidrazina é que ela é inodora, mas ela é letal. Então, ela é bastante perigosa de manipulação. Quando você perceber que cheirou, você já morreu. Então, existe todo um cuidado quando fazer o carregamento do tanque. Então, quando o satélite é transportado, obviamente ele vai vazio, e ele só é carregado na base de lançamento, que tem as capacidades para fazer isso, com todos os cuidados correlatos. Então, eu vou passar. Essa figura vocês já viram. Então, a parte de baixo, a amarelinha, é a tal da PMM, a tal da plataforma multimissão. A parte de cima é onde eu quero colocar alguma coisa que valha a pena. Aqui estão as características da parte de baixo, né? Ela não é leve, ela pesa quase 300 quilos. Ela pode gerar para o satélite. Na realidade, é o que ela fornece, né? Imagine ela como sendo um fornecedor de serviços para a parte de cima. Então, ela fornece uma capacidade de 280 quilos, ou seja, a parte de cima pode ter até cerca de 300 quilos, pode ir um pouquinho além, isso aqui são números nominais. Então, a parte de cima pode ter até 300 quilos, lembrem-se, a parte de cima eu chamo de carga útil, pode ter até 300 quilos. Ela pode consumir até 225 watts, com 900 de pico, né? E eu posso voar entre 600 e 1.200 quilômetros. Né? Abaixo de 600, você tem um problema sério, que você tem a atmosfera cada vez mais densa, né? Então você tem um arrasto atmosférico que faz com que o satélite comece a entrar dentro da atmosfera, a cair, digamos assim, cada vez mais rápido, por causa do atrito com a atmosfera, que é muito densa. Então, abaixo de 600 quilômetros, não vale a pena colocar o satélite. Acima de 1.200 quilômetros, você começa a ter problema de radiação. Tem uns cinturões de radiação que envolvem a Terra, e eles começam a incomodar a partir de certas altitudes. Então, a plataforma foi concebida para que os satélites feitos com ela voem nessa altitude. E o apontamento é um apontamento para a Terra, que é o que a gente usa para tirar foto. Ela gira em volta da Terra, mas o satélite gira junto com a Terra. Ele fica constantemente apontado para a Terra. Ou pode ser inercial. Ele fica parado no espaço, mas parado realmente de forma inercial, apontando para alguma coisa. Por exemplo, se você quiser fazer estudos científicos do centro da galáxia, você aponta o satélite para o centro da galáxia, ele fica o tempo todo apontado para lá. As duas formas de apontamento são possíveis com essa plataforma. O satélite Amazônia 1, que usa a tal da PMM, é um satélite que tem apontamento para a Terra. Como eu disse, a plataforma permite que você construa satélites que são adaptáveis ou que podem voar em qualquer um desses lançadores. A história curiosa a esse respeito é a seguinte: as 5 primeiras figuras que tem aí, que estão marcadas, talvez vocês não consigam ler, mas estão marcadas Delta II, Dnieper, Eurocot, Taurus e Vega. São lançadores conhecidos, são lançadores disponíveis no mercado. O Delta já foi descontinuado, mas o Delta é americano, o Dnieper é ucraniano, o Eurocot é russo, com uma parceria europeia. O Taurus é americano e o Vega é europeu também, é da ESA, é da Agência Espacial Europeia. Esses 5 lançadores que estão mostrados aí, está mostrado só a pontinha, são os lançadores que originalmente, quando nós projetamos a plataforma, nós imaginávamos que poderiam ser usados. Então, nós projetamos uma plataforma que suportasse ou fosse compatível com qualquer um desses 5. O que significa isso? Compatível significa cabe dentro, essa é a primeira, obviamente, compatibilidade, né? Um foguete ele tem uma coifa e ele tem um volume disponível para o seu satélite, então tem que caber lá dentro, não adianta ser muito pequenininho, e também não adianta ser muito grande, porque isso está desperdiçando espaço. E o lançador é caro. Então ele tem que caber em termos de volume, mas ele tem também certas características de vibração. Quando você lança um foguete, o negócio chacoalha, e aquilo que está dentro tem que aguentar
essa característica de vibração. Então, a plataforma foi concebida para suportar as características desses 5, do envelope, né, completo, desses 5 lançadores. E, no final das contas, nós não usamos nenhum deles. Quando nós fizemos a compra, quem ganhou a licitação, quem ganhou a compra internacional, esse processo de compra internacional, foram os indianos. Com um lançador, que é esse comprido que vocês estão vendo aí, ele tem cerca de 42 metros de altura, e é o PSLV, que é um lançador de satélites em órbita polar. Né? Então, o satélite fica rodando em torno do polo, dos polos, né? Polo Sul e Polo Norte, ele fica girando em torno do polo. E os indianos não estavam na nossa lista original. No entanto, a gente fez a análise do satélite e acoplado com o foguete, ou seja, a análise do satélite em cima do foguete, e vimos que as características do satélite indiano eram bastante boas e o satélite suportava. Então, não havia problema nenhum. Lançamos com o satélite, o lançador, perdão, indiano, o PSLV. E isso aconteceu no último dia de fevereiro deste ano. Não sei, esse ano foi de sexta? Acho que não. De qualquer forma, em 28 de fevereiro deste ano, nós lançamos o Amazônia 1, e a órbita dele, vocês podem ver, é essa órbita que passa pelo polo. Né? A ideia de passar pelo polo é uma ideia relativamente simples. Né? O satélite ele fica girando em torno do polo e a Terra fica girando embaixo dele. Então, a composição desses dois movimentos faz com que o satélite consiga olhar, em algum momento, todos os pontos da Terra. Então, a ideia de satélites de órbita polar é essa. E como a gente quer imagiar, tirar fotografias, não só do Brasil, mas ser capaz de tirar fotografias de qualquer lugar do mundo, eu vou mostrar uma para vocês, essa característica é bastante comum e é bastante útil. Aqui são as características da órbita do satélite. Essa parte é bastante técnica, eu vou passar rapidamente por ela, mas eu vou basicamente dizer para vocês que o satélite está a 7.131 quilômetros de altitude em relação ao centro da Terra. Então, você tem que tirar aí uns 6.400, mais ou menos, quilômetros, que é o raio da Terra, para dar uns 700, 750, na realidade, quilômetros de altitude em relação ao nível do mar que o satélite passa. A inclinação não é exatamente 90 graus, né? Ele não passa exatamente em cima do polo a 90 graus, ela é um pouquinho, que a gente chama de retrógrada, né? Ela é um pouquinho além dos 90 graus. Isso tem uma característica em mecânica celeste que permite que o satélite, ao longo do ano, à medida que a Terra vai girando em torno do Sol, o plano do satélite gira também e ele fica sempre numa posição favorável em relação ao Sol, o que é bom para a absorção de energia, que é como a gente gera energia elétrica. A órbita do satélite é praticamente uma circunferência, ela normalmente é uma elipse. Né? Se vocês olharem um pouquinho de mecânica celeste, né? De questões de órbita, etc. As órbitas de dois corpos, né? São cônicas. Então, você tem elipses, você tem parábolas ou hipérboles. Parábolas e hipérboles são abertas. Então, por exemplo, meteoros que passeiam pelo espaço, quando em torno da Terra, eles fazem órbitas parabólicas. Né? Mas as órbitas de satélites em torno da Terra são órbitas elípticas. Só que, nesse caso, a excentricidade da elipse é muito, muito baixa, quase zero, e, portanto, ela é quase um círculo. Então, a órbita a gente chama de circular. Essa hora de passagem do nó descendente, nem perguntem o que é, não vale a pena, mas é basicamente o seguinte. Sempre que ele cruza o Equador, ele cruza vindo do Polo Norte para o Polo Sul, são 10h30 da manhã. Todas as vezes, ele faz 14 órbitas por dia. Né? Ele faz várias órbitas, são 100 minutos de órbita. A cada órbita, não importa onde ele está, se ele está subindo do sul para o norte é de noite, mas se ele está descendo do norte para o sul, são 10h30 da manhã. Por que a gente faz isso? É para que a inclinação em relação ao Sol seja mais ou menos a mesma sempre, e você possa tirar a foto
com as mesmas condições de iluminação, ou o mais próximo possível de mesmas condições de iluminação. E isso ajuda quem faz a utilização dessas fotos. Vamos lá. Então, o satélite ele tem as seguintes características. Agora eu parei de falar da plataforma, chega de plataforma, vou falar do satélite inteiro. Né? Meio satélite não adianta nada. Vamos falar de satélite inteiro. Ele é obviamente composto das duas partes. Ele tem a parte de baixo, serviço, a parte de cima, a câmera, tal da carga útil, aquilo que para o que o satélite foi concebido. A massa total dele, ou seja, somando a de baixo com a de cima, são da ordem de 600 quilos. Né? E o sistema é totalmente brasileiro. Quando a gente diz que um satélite é totalmente brasileiro, um satélite é totalmente americano, etc., nós é preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Porque você vai me perguntar, não, espera um pouquinho, você tem um chip de microprocessador a bordo. Esse chip é brasileiro? Esse microprocessador é brasileiro? Não, não é. Aquele tanque de resina que você mostrou, aquilo é brasileiro? Não é. Os pedaços do satélite, boa parte deles, a gente comprou no exterior. Os componentes eletrônicos nós compramos todos no exterior, desde resistor, né, até microchip. Então, são componentes todos comprados no exterior. Por quê? Primeiro, porque tem muita coisa que o Brasil não faz mesmo. Mas mesmo das coisas que ele não faz coisas qualificadas para voar, qualificadas para espaço. Coisas que voam no espaço têm algumas características chatas que você precisa ter. Isso torna os componentes muito caros. Por exemplo, os componentes não podem absorver água. Então, geralmente, o encapsulamento deles não é plástico, não é cerâmico ou metálico. Os componentes também ficam muito expostos, porque como eles vão estar fora da atmosfera terrestre e estão relativamente mais afastados do campo magnético terrestre, né? Eles ficam muito propensos a serem bombardeados por partículas energéticas que tem lá fora, radiação. Então, esses componentes sempre a gente os compra, ou a maior parte do tempo a gente os compra, protegidos contra a radiação. A gente chama de endurecidos contra a radiação. E essa proteção contra a radiação são técnicas especiais para fazer os componentes, ou designs especiais de pastilhas para fazer o chip, que protegem o componente contra a radiação, só que eles são mais caros. Eles são mais caros porque é mais complicado de fazer e são mais caros porque a escala de venda disso é menor. Né? Não se usa componente contra a radiação em qualquer lugar. Você usa isso em centrais nucleares, você usa isso em espaço, só. Então, o cara que faz isso não vende muito. Então, eles são caros por natureza. Então, voltando, nós não fabricamos todos os pedaços do satélite. Mas quando eu digo que o projeto é brasileiro, eu estou dizendo que o projeto, o design, foi feito no Brasil, fomos nós que bolamos como deveria ser o satélite, nós que concebemos cada um dos circuitos do satélite, eu não digo nós, o INPE, eu digo nós, o Brasil, a indústria brasileira participou disso. Então, todo o design foi feito aqui, todo o desenvolvimento, ou seja, você faz o design, faz um protótipo, testa o protótipo, corrige, etc. e tal, foi feito aqui. Depois que todos os pedaços do satélite estavam armazenados, nós integramos todos esses pedaços para formar um satélite inteiro, fizemos os testes, ele passou nos testes, fizemos testes, inclusive, de ambiente espacial, nós temos capacidade de, por exemplo, fazer testes em vácuo, né? Em vácuo de alta qualidade. E, finalmente, lançamos o satélite. Não, aí o lançador é estrangeiro, mas nós estivemos presentes e acompanhando a campanha de lançamento. E a operação do satélite, ou seja, controlar o satélite quando ele está em órbita, também é Brasil. Então, toda a fase, todo o ciclo, desde o projeto do satélite até ele ser operado no espaço, ele foi feito no Brasil. E isso é um grande algo achievement, como é que eu digo isso? Isso é algo que nós alcançamos de muita relevância, porque isso nunca tinha sido feito antes para esse tipo de satélite. E agora agora fica um pouquinho mais bonito visualmente, né? Eu vou mostrar para vocês os testes que a gente acabou de fazer.
Esse daí é uma foto do laboratório no qual o satélite foi testado. Esse é o laboratório em geral. O satélite que vocês estão vendo aí, que é esse bichinho com duas caixas, uma em cima da outra, que tem umas asinhas que estão recolhidas do lado, e parece que tem uma antena que é mais um bico do que alguma outra coisa. Isso daí, obviamente, não é o satélite, esse é só uma maquete do satélite, em escala 1:1, né? E que a gente chama de maquete estrutural do satélite. Então, ela tem todas as características estruturais do satélite. A massa, a rigidez, o volume, etc. Tudo está reproduzido aí, inclusive internamente. Tá? Não é apenas a parte externa. Para a gente ter uma ideia, mas a perspectiva aqui é ruim. Vocês estão vendo uma figura que parece um semicilindro no fundo. Aquilo é uma câmara de vácuo. Ela permite que você faça um vácuo de alta qualidade. O que é um vácuo de alta qualidade? Deixa eu ver se eu lembro dos números. Eu acho que é 10 a menos 5 torr. Espero que eu tenha algum engenheiro mecânico que entenda o que eu estou dizendo. Eu mesmo não entendo. Então, um vácuo de 10 a menos 5 torr. E, ao mesmo tempo que você faz o vácuo, permite que a câmara varie em temperatura. Então, você consegue fazer um teste tanto de vácuo quanto de temperatura para simular situações no espaço de menos 100 graus centígrados a mais 180 graus centígrados. Então, essa é a faixa, não é uma faixa absurda, mas é uma faixa bastante grande e bastante difícil de conseguir, particularmente em vácuo. É porque você não tem convecção, né? Você só pode transmitir calor por radiação. Então, fica bastante complicado. Aquela a câmera que vocês estão vendo, embora a perspectiva não ajude, ela tem 6 metros de altura e 8 metros de comprimento. Então, dá para colocar um satélite bastante grande lá dentro. O satélite que vocês estão vendo aí está em cima de um shaker. Essa placa na qual que vocês estão vendo, mais os equipamentos que estão em volta, permite que eu chacoalhe o satélite, simulando as condições de lançamento, para ver se ele aguenta, se ele não rebenta. Então, a gente faz, esse é um dos testes que é feito para você qualificar a estrutura do satélite. Aí a gente pega essa mesma maquete estrutural para aproveitar, para não jogar fora, né? A gente cobre com esse papel de bala amarelo que vocês estão vendo e a gente faz um teste térmico. O papel amarelo que vocês estão vendo a gente chama de MLI, Multilayer Insulation. Ele, na realidade, não é um papel, é uma camada de 15 ou 16 tipos diferentes de material. O último, esse amarelo que vocês estão vendo, é Kapton. E isso tem características de isolante térmico. Então, ele diminui, em algumas partes, ou principalmente nas partes cobertas aí, ele diminui a troca de calor com o satélite, procurando proteger o satélite das variações que são extremas quando você está lá em cima. Dá para ver a data da fotografia, 2015, foi quando nós fizemos esse teste. Depois disso, nós ainda demoramos 6 anos, como vocês viram, para poder lançar o satélite. Aí nós colocamos, e esse é um teste muito, muito simpático de fazer, nós colocamos o satélite dentro de uma câmara, nós chamamos de anecoica. Se vocês fizerem um paralelo com câmaras acústicas, né, câmaras que o pessoal usa para testes de som, ou mesmo para gravações, etc., essas câmeras acústicas elas são feitas de maneira a absorver o som, de maneira que não haja reflexo de som, não haja eco, né? Essa que vocês estão vendo aqui tem a mesma função, só que não é para som. É uma câmara anecoica eletromagnética. Então, radiação eletromagnética, e essa câmara aqui vai de alguns megahertz até 40 gigahertz. Essas coisas pontudas que vocês estão vendo aí é uma espécie de borracha que tem uma carga metálica dentro, de maneira que a onda eletromagnética, uma onda de rádio, se bater nessa superfície pontuda, ela é absorvida.
e, portanto, a reflexão é nula. E isso permite que você faça testes com o satélite, testar as antenas do satélite sem que ele seja perturbado. Porque lá em cima, quando ele estiver no espaço, obviamente não existe reflexões, né? A onda vem, chega no próprio satélite. Aqui, qualquer sala que você coloque o satélite e emita uma onda, ela vai refletir em algum lugar e voltar. E isso atrapalha as medidas. Então, a gente tem essa câmara, e ela é bastante grande, dá para ver que ela cabe um satélite inteiro aí dentro, né? Então, é uma câmera meio única. Até alguns anos, quando esse teste foi feito, não, mas quando aquele teste que vocês viram anteriormente, em 2015, foi feito, era a única no hemisfério sul. Agora já tem mais duas, eu acho. Porque eu preciso de meios de testes relativamente sofisticados para avançar com o satélite, para fazer os testes. Então, tem esse teste eletromagnético. Então, aqui você simplesmente quer saber se o satélite se comporta eletromagneticamente, ou seja, em termos de comunicação de rádio, as antenas, etc., se ele se comporta como deveria. Então, eu faço os testes do satélite nesse ambiente. E aí eu faço testes elétricos, né? Eu monto o satélite todo, então eu tenho que testar todas as funções dele. Se eu mando um comando para ligar, ele liga. Se eu mando um comando para desligar, ele desliga. E isso para todos os componentes que estão dentro do satélite. Os componentes e os seus redundantes. Então, o Adenilson colocou aqui alguns números, né? Apesar de... A coisa é bem apertada dentro do satélite, porque tem 6 quilômetros de fio dentro do satélite, né? E tem mais de 14 mil conexões elétricas, 14 mil pinos, se vocês quiserem chamar assim, onde um fio chega. E não pode ter nada errado, obviamente. Então, a gente testa isso muitas vezes. O pessoal tem que ter, entre outras coisas, paciência para montar satélite. Aqui, apesar do satélite parecer que está caindo, é um teste de polaridade. O Denilson colocou essa figura aí, acho que de propósito. Ele não está na figura, mas na figura vocês estão vendo dois rapazes, né? Um que está um pouquinho escondido pelo satélite de azul é o Bruno. O Bruno é um engenheiro de sistemas do satélite. Ele é, digamos assim, o Adenilson é o chefe do projeto, o Bruno é o segundo em comando. O Bruno é da Poli, né? E ele é uma aquisição recente do INPE. Eu acho que ele entrou no INPE em 2012, qualquer coisa desse tipo, que é quando nós tivemos um concurso e ele entrou. E ele foi para a Índia, trabalhou no satélite, etc. Mas vamos lá, por que nós estamos derrubando o satélite aqui? É porque o satélite tem sistemas internos que dizem para ele qual é a posição dele no espaço. Basicamente, se ele está em pé, deitado para a direita ou para a esquerda, embora essas coisas não existam no espaço, qual é a posição dele em relação a um certo referencial. E quando o satélite se move, então, por exemplo, se o satélite se inclina um pouco, o painel solar tem que virar para o lado contrário para continuar acompanhando o Sol e continuar recebendo energia, né? Então, coisas desse tipo precisam funcionar. Então, um teste que a gente faz é inclinar um satélite para o lado, do jeito que vocês estão vendo aí, para ver se todos os sistemas no satélite giram para o outro lado adequadamente. Pode parecer um teste bobo, mas a primeira vez que nós fizemos estava errado. Nós tivemos que inverter a polaridade. Então, esses testes são testes que são necessários. Para vocês terem uma ideia, esse processo de montar todas as peças do satélite e fazer o teste é um processo que levou mais de ano, no nosso caso. Era a primeira vez que a gente fazia, a gente fez com muito cuidado, levou mais de um ano dentro desse laboratório que vocês estão vendo, para que o satélite fosse montado e totalmente testado. Aqui é o mesmo teste de polaridade, você coloca o satélite de um lado e gira o satélite para o outro lado. Aqui é um teste, havia um filminho aqui, mas eu não consegui reproduzir esse filme, vocês vão ficar sem, mas é basicamente um teste em que nós disparamos um sistema pirotécnico, é uma explosão realmente, né? Esse sistema pirotécnico ele corta um parafuso que solta uma mola, e essa mola empurra aqueles bracinhos de satélite, né, que são as asas do satélite, que são os painéis solares, e que vão, por questões de volume, né, eles vão dobrados.
Em algum momento tem que desdobrar para ficar aberto e poder receber energia solar. Então a gente faz o teste para ver se abre realmente. A gente faz o teste várias vezes para ver se o sistema de controle de abertura do painel solar está funcionando. Campanha de lançamento. Aqui nós já estamos na Índia, né? Aqui nós estamos na base de Charikota, que fica no leste da Índia, muito próximo ao mar. É uma base que fica à beira-mar. A maior parte das bases de lançamento no mundo ficam à beira-mar, por uma razão muito simples. De uma forma geral, você lança o foguete em direção ao mar. Porque se houver um acidente, falhar, ele tipicamente cairá no mar e não em terra, onde pode haver uma região habitada. Então, por questões de segurança, tipicamente, não são todos os casos, tem umas poucas exceções, na Ucrânia não é assim, mas talvez a única exceção que eu conheço, tipicamente, os lançadores são sempre, os foguetes, as bases estão sempre à beira-mar e os foguetes são sempre lançados em direção ao mar. Então, está aí o satélite, aí, obviamente, ele já está montado, mas ele está sem aquele papel amarelo que o cobre. Ele vai sem o papel amarelo, porque aí ele rasga com uma certa facilidade, então a gente monta o papel amarelo na base de lançamento. Aqui já está com o tal do MLI instalado, né? Ou seja, a proteção térmica instalada. E aí deixa eu contar rapidamente o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo, obviamente, o satélite, tem os dois pedaços dele. A cruz que vocês estão vendo aí, perdão, a cruz que vocês estão vendo aí são magnetorquers, são torqueadores magnéticos. Basicamente é o seguinte, é um grande ímã, né? Na realidade, nós temos dois aí, mas tem um outro numa outra face, de maneira que você tenha nas 3 dimensões. Esses ímãs são ligados e desligados com determinada polaridade para interagir com o campo magnético da Terra, quando o satélite está em órbita, né? E essa interação com o campo magnético da Terra gera um torque, né? Os dois campos, é tipo o Polo Sul e o Polo Norte se atraindo, é um pouco mais sofisticado do que isso, mas a interação dos dois campos magnéticos gera um torque e isso permite que você faça o satélite se mexer, girar para um lado e para o outro. E essa é uma forma de controle de satélite que a gente tem lá em cima. Aquele negócio no meio que está com uma tampa, um pano roxo, é a câmera. Ela fica, obviamente, projetada para fora do satélite, ela está protegida por uma questão de proteção da lente, mas ela fica nessa posição. E, portanto, essa é a posição que aponta para a Terra, né, para tirar as fotos. E, ao mesmo tempo, vocês estão vendo uma antena tipo parabólica, que é aquele disco que tem lá em cima, que é uma antena que opera em banda X, da ordem de 8 GHz, que é que transmite as imagens para a Terra. Então, essa é uma visão geral do satélite, ele já está montado, continua lá na base de lançamento, né? Agora já com o isolante térmico. E aqui o satélite está terminando, né? Ele foi colocado no sistema de separação dele. Então, deixa eu contar rapidinho para vocês. Eu sei que a foto é muito pequena, né? Mas, basicamente, você tem o satélite em cima de um tronco de cone. Talvez dê para ver isso. Esse tronco de cone, ele não faz parte do satélite. Ele é um adaptador entre o foguete e o satélite. Então, o foguete é colocado em cima de um tronco de cone, amarrado lá, de alguma forma, né? Tem uma cinta que prende as duas partes, o cone e o satélite. E o cone é que é montado na estrutura do foguete. Quando o foguete chega na sua posição, essa cinta que amarra o tronco de cone com o satélite é explodida, ela solta, e o satélite é empurrado, ou o foguete recua, tem os dois sistemas. No caso aqui, o satélite é empurrado e ele se afasta do foguete, e ao se afastar do foguete, ele entra na órbita dele, e aí é problema dele se virar, né? Aqui, como já disse a vocês, ele está ligado no cone, a cintura já está feita, e em algum momento isso tem que acontecer, mas é a última operação que se faz, o tanque de hidrazina foi carregado.
Então, a hidrazina, o satélite agora está com o tanque de hidrazina carregado. Esse tanque de hidrazina tem 45 quilos de hidrazina. Não é pouca hidrazina que a gente carrega dentro do satélite, né? E isso tem que estar incluído, obviamente, na massa total do satélite. Aqui é uma foto bastante interessante. Vocês estão vendo o satélite na coifa do foguete, mas a coifa não foi fechada ainda, né? Então, vocês veem o satélite em cima daquele cone, ou tronco de cone. O tronco de cone já está posicionado na base dele, dentro do satélite, e a coifa, aquilo que envolve a ponta do foguete, né? Metade dela já está instalada. Eles vão terminar de instalar, significa a outra metade vai vir, vai tampar, e aí eu tenho o satélite inteiro pronto dentro do foguete para ser lançado. O lançamento, que aconteceu no dia 28 de fevereiro, aqui eu teria um filminho também para mostrar para vocês, não tenho, não deu, mas é um lançamento. É sempre espetacular, embora seja padrão para esse tipo de coisa. Existem câmeras, isso sempre me surpreende, né? Existem câmeras que estão montadas do lado de fora do foguete. Essa não é o caso. Aqui você tem uma câmera que está na torre de lançamento. Mas existem câmeras que estão montadas no próprio foguete e que acompanham o foguete na sua trajetória. Então, elas devem aguentar velocidades, temperaturas, fantástico. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma foto do momento em que o satélite é lançado no espaço. Essa foto é tirada do foguete, com o satélite já afastado do foguete, ou seja, ele já foi lançado na sua órbita, o que significa que aquela coifa abriu, o satélite apareceu, a cinta que liga o foguete ao satélite já foi aberta, já se soltou, e o satélite está afastando-se do foguete. Nesse momento, quando o satélite se afasta do foguete, ele abre as asinhas dele. E a câmera que está a bordo do foguete ainda capturou, ainda tirou uma foto do satélite se afastando. Aqui, o satélite está a 750 quilômetros de altitude. A velocidade dele nessa órbita é da ordem de 7 a 8 metros por segundo. Não é, ele viaja bastante rápido lá em cima. E aí, estou acabando, eu tomei muito mais tempo do que eu imaginava, eu peço desculpas, mas aqui eu tenho algumas imagens do chamado comissionamento. Comissionamento são os primeiros dias de vida do satélite, onde você liga tudo, vê se está funcionando, liga a câmera, desliga, vê a condição da bateria, enfim, você analisa a saúde do satélite antes de colocá-lo efetivamente em operação. Então, nós tiramos algumas fotos, né, para servir de teste. Essa é uma foto da região de São Paulo, né? Dá para ver que, por exemplo, é uma foto relativamente limpa, mas a gente vê nuvens nessa foto, né? Esse é um dos problemas de imagem ótica. Se tiver nuvens, se tiver cobertura de nuvens, você fotografa nuvens, você não vê nada. No caso aqui, a gente conseguiu olhar um pouquinho de São Paulo. Aqui é uma imagem que é mais ou menos famosa, né? Você tem uma parte barrenta e uma parte negra do rio, né? Que é relativamente conhecida. Aqui vocês podem ver um outro padrão de nuvens. Todos os pontinhos brancos que vocês estão vendo aí é tudo nuvem. Mas ainda assim é uma foto bastante limpa. Aqui já é uma foto completamente diferente. Essa é uma foto na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. E o padrão que vocês estão vendo aí, embora pareça uma pintura psicodélica ou coisa que valha, é simplesmente padrão de agricultura. É uma região fortemente agrícola, e o que vocês estão vendo são padrões de plantação, os vários tipos que tem. E dá para ver outras características da imagem, é isso que o pessoal usa para fazer as suas análises. E aqui, que eu tinha prometido uma foto de um outro lugar, por acaso é Istambul, né? Uma foto que a gente tirou numa outra órbita, não é uma foto do Brasil, apenas para mostrar a capacidade de gravação a bordo do satélite. O satélite tem uma câmera que tira fotos, mas ele também tem um gravador.
Se eu tirar uma foto do outro lado do mundo, onde não tem nenhuma estação onde eu possa imediatamente descarregar a foto, eu simplesmente guardo a bordo no gravador e quando passa em cima do Brasil ou em cima de alguma estação com a qual eu tenho algum acordo, eu descarrego a foto. Então, nós fizemos os testes simplesmente para ver se estava funcionando. E aqui é Istambul. Em princípio, nós podemos imaginar, nós podemos tirar foto de qualquer região do mundo. E aí eu termino. Né? Eu não vou me estender nessa parte. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam-nas. Nós precisamos de um programa espacial no Brasil por causa do nosso tamanho. Né? Monitoramento agrícola de cidades, monitoramento de florestas, de desmatamento, de queimadas, monitoramento hídrico. Tudo isso é feito num país do nosso tamanho por via de satélite. Né? O INPE, que foi o executor desse projeto, é uma instituição que é única nesse sentido, né? Capaz de atuar no ciclo completo de missão. O que eu chamo de ciclo completo de missão? É desde o projeto até a operação do satélite. Né? Mas não dá para fazer tudo sozinho e nós sempre fizemos isso em parceria com a indústria nacional, né? Desenvolvendo produtos que são inovadores, pelo menos no nível do Brasil. Né? Certas partes que existem nesse satélite Amazônia foram totalmente desenvolvidas na indústria nacional. É um projeto, esse projeto, tal como foi colocado, é essencialmente um projeto governamental. Várias instituições participaram disso, mas são instituições de governo. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, atualmente é o MCTI, o próprio INPE, a Agência Espacial Brasileira, que fica em Brasília e que é nossa parceira, inclusive é quem dá o dinheiro para a gente fazer o satélite. E tem uma grande colaboração da indústria nacional. Como eu disse a vocês, 70% do orçamento do projeto foi para compras na indústria nacional. Várias áreas de conhecimento estão envolvidas nisso, não é apenas eletrônica e mecânica, né? Tem áreas na área de química, materiais, processos, tudo que vocês puderem imaginar, física, obviamente, né? A parte de ótica nas antenas, inclusive a administração, compras, a parte de importação, logística, tudo isso está envolvido no processo. Né? Para vocês terem uma ideia, foi um 777, um avião fretado integralmente para transportar o satélite. Então, um avião inteirinho foi fretado para transportar o satélite. O satélite pesa 600 quilos, eu acho que eu disse isso para vocês, mas se você juntar o container que o satélite estava, só o container pesava 2 toneladas. O container pesava mais do que o satélite, porque ele tem que ser extremamente robusto para evitar que haja algum choque que prejudique o satélite. Nós tivemos que levar para a Índia todos os equipamentos de teste para verificar a saúde do satélite assim que ele chega. Então, a carga que foi nesse Boeing 777 era de 30 toneladas. Mandar um satélite em órbita de 600 quilos. Mas com tudo isso, satélite funcionando, hoje, nós temos consolidado no Brasil a capacidade de desenvolvimento de satélites complexos, estabilizados em 3 eixos, é aquela estabilização que eu contei para vocês, e fica parado no espaço em 3 eixos. E os resultados que nós obtivemos mostram que o desempenho é excelente em todas as funções, quer dizer, a especificação está cumprida, inclusive com alguma margem, e isso nos dá o domínio completo do desenvolvimento de todo o ciclo de vida do satélite, tanto a parte que fica no espaço, quanto a parte que fica no solo para as operações. E, portanto, estamos prontos para os desafios que vierem. Eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês e eu estou aberto a questionamentos, se vocês quiserem, por favor. Deixa eu parar de fazer aqui. Muito obrigado.
Alguém está me ouvindo? Sim, sim. Eu acho que tem algumas Opa, perguntas no chat. Tem perguntas isso. no chat. Deixa eu ver onde é que está o chat. Veículo lançador entende-se como foguete. Perdão, hábito linguístico. Sim, é o foguete. O veículo lançador é o foguete. É um foguete com características especiais, né? Mas é um foguete. Deixa eu começar as perguntas lá do começo. Boa noite é fácil, boa noite. Como funciona o processo de seleção para trabalhar um projeto como esse? Quais engenharias preferíveis e o conhecimento prévio necessário? Praticamente todo o conhecimento na área de ciências exatas, né, e matemática, por exemplo, o Edenilson, só por curiosidade, ele é formado em matemática aplicada. A graduação dele não é engenharia, é matemática aplicada. O mestrado dele e o doutorado dele são em engenharia, e, obviamente, os vários anos de trabalho no INPE disso daí o qualificam mais do que é necessário para fazer isso. Mas, curiosamente, ele é matemático de origem. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Mas as engenharias, não existe engenharia preferível, pode ter certeza. Tá? Então, a engenharia mecânica se usa? Sim. A engenharia elétrica? Sim. Mas eu fiz mecatrônica. Perfeito. Funciona perfeitamente bem. Eu trabalho em engenharia de produção. Isso pode? Pode. Eu fiz física. Física não é engenharia, não. Não é. Tem vários físicos trabalhando no INPE na área de satélites, participando da fabricação de satélites. Materiais, né, processos, toda essa área. Se você, como eu brinquei aqui, não é uma brincadeira, isso é fato, né? Se você fez administração de empresas e aí fez uma especialização em logística, você está apto a trabalhar em satélite, porque a gente precisa dessas coisas. Então, componentes, materiais, engenharia de qualidade, a área de qualidade é enorme dentro da área de satélite. Então, praticamente todas as engenharias têm lugar, mais do que as engenharias, as áreas de ciências exatas, de uma forma geral, têm lugar dentro de um satélite. Ele é efetivamente uma área multidisciplinar. Eu não sou da área de computação, então sempre esqueço de mencionar a área de computação, o pessoal vive brigando comigo por causa disso, mas também é outra área extremamente necessária. E o processo de seleção para trabalhar num projeto como esse, isso é bastante variado. Funciona da seguinte forma. No caso do Brasil, no caso do INPE, o INPE é uma instituição de governo. Então, você precisa de concursos públicos para trabalhar no INPE. Mas você pode trabalhar como estagiário, você pode ser bolsista e trabalhar durante algum tempo para ganhar alguma experiência. Isso eu estou falando do serviço público. Mas existe todo um ecossistema de empresas, que no Brasil ainda são pequenas, mas de empresas que trabalham, seja fornecendo componentes, seja fornecendo equipamentos, seja trabalhando junto com o INPE na construção do satélite. Então, são empresas privadas, elas não estão apenas em São José dos Campos, onde fica o headquarters do INPE, onde fica a sede do INPE, elas são espalhadas no Brasil todo, né? Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem empresas em todos os lugares, e elas fornecem serviços e produtos para fazer satélite. Algumas, hoje em dia, já estão se aventurando a tentar fazer satélites inteiros, satélites menores, satélites bem pequenos, a gente chama de CubeSats, mas o processo inteiro são feitos dentro das indústrias. Isso acontece. A Embraer, que acho que todo mundo conhece, tem um braço na área espacial chamado Visiona, que é hoje um grande integrador para a área de satélite. Ela se propõe a fazer toda a parte de engenharia de sistemas. Qual o futuro desse setor da indústria no Brasil? É promissor? É pequeno. Eu tenho que ser honesto para vocês. Hoje, o programa espacial brasileiro é um programa modesto. É um programa de... Porque, como satélite é caro de fazer, os investimentos são altos, né? Nós não temos, por exemplo, o orçamento da NASA, que é 20 bilhões de dólares ano, né? Nossos orçamentos são pequenos,
mas eles tendem a crescer, né? A área tem se desenvolvido. O fato de nós termos lançado um primeiro satélite totalmente nacional, feito no Brasil, concebido no Brasil, integrado no Brasil, operado no Brasil, abre uma janela bastante grande de possibilidades para crescimento do programa. Nós estamos no meio de uma pandemia, temos dificuldades econômicas, então não vou dizer para você que este ano ou o ano que vem as coisas vão desabrochar. Mas o programa cresce e a perspectiva é uma perspectiva importante, é uma perspectiva boa, né? Particularmente num país como o Brasil, no qual a necessidade de conhecimento do território é muito grande e só pode ser feita via satélite, né? A Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados. Você não tem como cobrir isso com um avião. Você tem que fazer isso com satélite, né? Os oceanos, a análise dos oceanos não tem como fazer senão com satélite. Vou dar só um exemplo. O satélite não é brasileiro, é um satélite que foi feito pelos argentinos em conjunto com os americanos para medir salinidade da água. Quanto sal tem no mar, né? Quando esse satélite foi lançado, isso já tem alguns anos, uns 10 anos. Quando esse satélite foi lançado, ele, obviamente, olhando de cima, ele cobria regiões muito grandes, muito rapidamente. Nos 3 primeiros meses, 3 meses de operação do satélite, ele recolheu mais dados de salinidade do oceano do que toda a história de estudo de salinidade do oceano da humanidade. Porque para estudar salinidade do oceano, você tem que ir com um barquinho, pegar um pouquinho de água lá no meio e medir a salinidade e outras propriedades. Para fazer isso para o oceano todo, vai chão. Com satélite você faz isso automaticamente. Então, o satélite é um futuro bastante promissor para grandes extensões. Todos os oceanos, toda a área de oceano do país, toda a área atmosférica do país, você não faz meteorologia decente sem satélite, desista. Você pode ter supercomputador, supermodelos, etc. Você precisa de dados de satélite, senão você não faz meteorologia decente. Então, a perspectiva do setor espacial é grande. No Brasil, ela ainda é pequena. As indústrias ainda são pequenas, o programa ainda é modesto, mas ele tem crescido. E a perspectiva, eu diria que é boa. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui, me perdoe. Qual o principal desafio que a equipe enfrentou nesse projeto? Eu gostaria de fazer a brincadeira que tenha sido a comida na Índia, mas não é verdade. O principal desafio que a gente enfrentou no projeto, essa é a parte bastante complicada, é o seguinte: como nós temos, e isso é uma diretriz de governo, nós queremos fazer isso, né? Nós temos que trabalhar ao máximo com a indústria nacional. E nós somos governo, estou falando do INPE, né? Então, o principal desafio que nós enfrentamos é o desafio de você tratar com uma indústria que está se desenvolvendo ainda, né? Não é uma indústria madura, não estou falando da Boeing, né? Não é a Ball nos Estados Unidos, a Boeing ou coisa parecida. Estamos falando de indústrias que são bem menores e bem menos maduras, né? Então, tem que aprender muito. Então, esse é um primeiro desafio. E nós temos o desafio de lidar com a estrutura de governo para quando você faz compras ou quando você tem que fazer incentivo à indústria, né? A legislação evoluiu bastante nos últimos anos, o que, se a gente tivesse começado o projeto hoje, nós demoraríamos muito menos tempo. A legislação era muito mais amarrada no passado e ela nos atrapalhou bastante. Eu acho que vocês gostariam de ter ouvido... Não, olha, a coisa mais difícil que nós fizemos foi o computador de bordo, foi a programação do computador de bordo. Mas eu vou decepcionar vocês nesse sentido e vou dizer o seguinte: a parte técnica não foi a parte mais difícil. Não estou dizendo que ela é fácil, né? Nós tivemos grandes dificuldades, teve aprendizado no meio, por meio de tentativa e erro, aconteceu. Mas a grande dificuldade que nós tivemos, e que agora está ficando mais fácil, é a de superar a burocracia. E ela, nesse caso, agora melhorou bastante.
Eu gostaria de ter começado esse projeto agora e não há 15 anos, como eu comecei. Atualmente fala-se em nanosatélites, CubeSats, com aparelhagem de alta qualidade. Qual o principal motivo para criar um satélite grande e não pequeno? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, na realidade, de muitos milhões de dólares. Fala-se de nanosatélites, de aparelhagem de alta qualidade, isso é verdade. Inclusive, o Brasil está fazendo satélites de pequeno porte. Só para o pessoal que não está muito acostumado, o que significa pequeno porte? Um CubeSat tem esse nome porque ele é formado de cubos de 10 centímetros de aresta. Então, tipicamente, é um satélite muito piquititico. E aí você monta esses cubos, por exemplo, em conjuntos de 2, 3, 6, e aí você tem um satélite, no máximo 10 quilos, 12 quilos, que seja, e que tem uma capacidade de utilização no espaço para uma série de atividades. Bom, então por que a gente não faz só satélite pequeno, que já que ele é mais barato? Já que ele é mais fácil de fazer. Mais fácil não é muito verdade, mas enfim, seguramente ele é mais barato, seguramente ele é mais leve, portanto mais barato de ser lançado, porque o principal componente de custo de lançamento de satélite é a massa do satélite. Então, o satélite é mais leve, fica mais barato de lançar. Por que eu não faço nanosatélite só? Por que eu não faço só satélites pequenos? Problema de nicho. Imagine o seguinte, o satélite Amazônia que está lá em cima, quando ele tira uma foto, ele vem varrendo o Brasil, né? Então ele tira a foto de cima a baixo, e a largura dessa foto é de 800 quilômetros. Isso tem a ver com a capacidade da câmera que você consegue colocar lá dentro. Isso é ótica, você não pode fugir da física. Então, um satélite muito pequeno não vai ter uma lente com uma abertura suficiente por uma imagem desse tamanho. E qual é a vantagem de ter uma imagem grande, de 800 quilômetros? A vantagem de ter uma imagem grande de 800 quilômetros é que em 5 dias, 4 dias, entre 4 e 5 dias, eu cubro a Amazônia inteira. Se eu usasse um satélite que tem 15 ou 20 quilômetros de largura nessa faixa onde eu tiro a imagem, eu levaria muito mais tempo para fazer essa cobertura. Mas não é a única razão. Tá? Você pode imaginar que você pode usar vários satélites pequenos para ir tirando foto. O problema com satélites pequenos é que eles ainda não têm, começaram a ter, mas ainda não têm a parte de controle de combustível. Né? Eles não conseguem se mexer a bordo. Já estão fazendo sistemas de propulsão para satélites pequenos, mas isso ainda não é muito comum. E isso faz bastante diferença. Além disso, precisa verificar uma outra coisa. Em 2018, não faz tanto tempo assim, 3 anos, né? O pessoal fez uma estatística sobre satélites desse porte, né, pequenos, até 10 quilos. E essa estatística mostrou o seguinte, de todos os satélites lançados, metade tinha falhado. Então, são satélites que, porque você faz eles um pouco mais baratos, tendem a ter confiabilidade menor. Então, eles falham mais frequentemente. Como você pode fazer mais satélites, então você tenta compensar uma coisa com outra. Mas essas contas são difíceis de fazer. Tem algumas coisas que satélites pequenos não fazem. Você precisa de um satélite grande. E aí tem que ser bem maior, obviamente, do que o satélite Amazônia do qual nós estamos falando. Não é telecomunicações, não. Satélites pequenos fazem telecomunicações. Mas imaginem o seguinte, se vocês querem um satélite científico, uma espaçonave científica, como o Hubble, que é um telescópio espacial, ou o James Webb, que é a nova versão do Hubble, para tirar fotos de galáxias que estão extremamente distantes, você pode colocar quantos nanosatélites que você quiser, que você não faz isso. Você precisa de um telescópio gigante no espaço para fazer a foto da nébula de Áquila, por exemplo, da nebulosa de Áquila, que é uma espécie de poeira de estrelas que gera galáxias, né? Um gerador, um criador de galáxias. E esse negócio fica tão longe que não adianta, você precisa de um telescópio gigante no espaço. Então, a questão é
não é a tecnologia ou o tamanho do satélite. A pergunta correta a ser feita é: o que é que você quer? Se você quiser fotos de ampla largura, você precisa de um satélite grande, porque tem que caber uma câmera grande dentro. Se você quer olhar para a nebulosa de Áquila, nos confins do universo, você precisa de um telescópio gigante a bordo. Não adianta fazer pequenos satélites. Por outro lado, existem nichos cada vez mais explorados, e isso é bastante interessante, por satélites pequenos. Esses nichos ainda não estão estabilizados. Até onde os satélites pequenos irão e até onde os satélites grandes vão recuar, a gente não sabe, né? Nós ainda fazemos satélites gigantes para telecomunicações. Mas já existem satélites, ou na realidade constelações, né? Grandes grupos de satélites pequenos que fazem telecomunicações. Quem é que vence essa batalha? Não sei. Hoje, se você quiser um satélite que dure 5 anos, você não vai fazer um nanosatélite. A vida útil de um nanosatélite é bem menor do que essa. Muito bem. Mais uma pergunta, se me permitem, aqui. Boa noite. Qual foi o ponto de partida técnico do projeto? A equipe teve que partir do zero, redescobrir conhecimentos, ou foi possível obter informações de outras agências? Um pouco dos dois. Algumas coisas nós tivemos que fazer do zero. Algumas coisas a gente copiou de outros satélites que existem por aí. Por exemplo, a ideia de que você tem um satélite que tem duas partes, uma parte que faz serviço e outra parte que é a carga útil, a PMM, e a parte de baixo e a parte de cima. Isso não foi invenção nossa. Isso, vários países no mundo, a Itália já fez isso, os Estados Unidos já fizeram isso, a França já fez isso, a China já fez isso. Então, existem vários países com esse conceito. Então, nós não inventamos o conceito, nós copiamos o conceito. Agora, várias soluções internas do satélite, essa nós tivemos que fazer do zero. A programação do satélite nós fizemos do zero, né, do computador de bordo. Então, tem um pouco dos dois aí. Então, tem espaço para invenção. Se essa é a pergunta, sim, tem espaço para invenção. Mas a gente não sai do zero, não. Existe alguma alternativa nacional ao INPE para quem gostaria de entrar no mercado aeroespacial? Existem, no Brasil, pouca coisa, mas tem alguns mercados, sim. Né? Você tem, por exemplo, eu mencionei a Visiona, que é a maior das empresas nessa área, que é um braço da Embraer. Então, tem. E, como eu disse, o mercado é pequeno, né? As empresas são pequenas, mas existem várias alternativas ao INPE, sim, sem dúvida nenhuma. Na realidade, eu posso até dizer o seguinte, o INPE não pretende, porque ele já fez isso no passado, né? Voltar a fazer os equipamentos que as indústrias fazem hoje. Então, nós fazemos a especificação, fazemos parte do design, a parte mais grosseira do design, de um comunicador, de um sistema de comunicação, por exemplo, mas nós não vamos fabricá-lo de jeito nenhum. Então, todo o desenvolvimento, a fabricação, a própria aplicação desse sistema de comunicação é feito na indústria. Eles nos entregam pronto, numa caixa. Né? E nós não vamos voltar no INPE a fazer isso. A ideia do INPE não é mais fazer os pedaços. Eu espero que as indústrias cada vez mais façam os pedaços de satélite, pedaços cada vez maiores, e o INPE funcione como uma espécie de mestre de obras. Ele faz engenharia de sistemas. Algumas coisas você não tem como deixar para fazer, não vale a pena, do ponto de vista econômico. Coisas na área térmica, ou a cablagem do satélite que eu falei para vocês é muito específica. Você tem que ficar mexendo a toda hora, então você tem que ter uma capacidade interna. Mas, tirando alguns exemplos desse tipo, a maior parte das coisas são feitas na indústria. Então, tem muito espaço na indústria, sim. Como eu disse, ela é pequena, mas ela vai crescer. E aqui tem um problema de apontamento inercial. Eu estaria disposto a pergunta. Eu não sei se é possível fazer por microfone. Eu realmente, Luciano, eu não tenho ideia, não sei como é que o pessoal pode fazer. Vocês Não, conseguem pode, escutar? com certeza. Sim, tá liberado. Pois não. Alô? Alô?
Ah, tá. Então, é porque você disse sobre o apontamento inercial que ele fica literalmente parado no espaço, né? E aí eu fiquei com essa dúvida conceitual, porque no meu entendimento, as órbitas elas precisam de uma velocidade não nula para o satélite não cair na Terra, né? Aí eu queria entender como é que isso funcionava do ponto de vista de forças mesmo, de efeitos gravitacionais sobre o satélite. A sua pergunta está correta, foi a minha explicação que estava errada no começo. Quando eu digo que o satélite fica parado, não é um parado muito relativo. É claro que ele gira em torno da Terra. Ele gira o tempo todo a 8 metros por segundo. Senão ele cai. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Quando eu disse parado, eu quis dizer que o apontamento dele é sempre para o mesmo lugar. Né? Eu consigo fazer o satélite apontar para baixo, apontar para o centro da Terra, digamos assim, e girar junto com a Terra. É isso que eu chamo de um apontamento inercial. Perdão, um apontamento para a Terra. Né? Então, ele está parado, mas no sentido de o apontamento dele eu consigo controlar de maneira que ele aponte sempre para o mesmo lugar. Então, ele é estabilizado, ele gira junto com a Terra, porque tem que girar, não tem como, né? Mas ele aponta sempre para o mesmo lugar. Se ele fosse um peão no espaço, por exemplo, se ele fosse um giroscópio no espaço, ele apontaria sempre para o mesmo lugar, mas, por exemplo, não para a Terra. Né? Ele giraria e estaria apontando para fora da Terra. Estaria parado em relação ao espaço e estaria apontando para fora da Terra. O que eu quero é que ele aponte sempre para baixo. Como, obviamente, ele está girando num círculo, né? Esse apontar para baixo tem que ser controlado de maneira que o satélite gire junto. É uma forma estranha de dizer parado, perdão, é o hábito. O que eu quero dizer é que ele está estabilizado. Significa que ele aponta constantemente para o mesmo lugar sem tremer. Ah, entendi. Então é um satélite geoestacionário muito preciso, né? O posicionamento dele. Isso. Ele não é geoestacionário, né? Porque ele aponta para o mesmo lugar, mas a Terra está girando embaixo dele. Né? Ele aponta para o mesmo lugar no sentido de apontar, por exemplo, para o centro da Terra. Né? E o resto da Terra está passando e é assim que ele vai tirando várias fotos. Mas ele está sempre apontando para... Imagine a vertical local. Né? Ele está sempre apontando para a vertical local. Entendi, obrigado. É nesse sentido que eu digo que ele está estabilizado. Eu me expressei mal, peço desculpas. É claro que ele não está parado. Ele cai na sua cabeça se ele estiver parado. Né? É óbvio. Eu acho que não tem mais perguntas no chat. Bom, Eu acho que eu já abusei muito da paciência de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Eu peço desculpas em nome do Adenilson. Ele teria feito uma explanação muito mais clara dessas coisas. A área de controle é a área dele. A minha área é telecomunicações. Mas eu espero ter podido responder parcialmente, pelo menos, as perguntas que foram feitas. Obrigado a vocês pela oportunidade. muito obrigado. Você também, Marco. O Adenilson não pôde participar, mas você prontamente assim, se disponibilizou a ajudar. E muito obrigado aí. A palestra foi incrível. E, bom, eu acredito que muitos aqui concordam comigo. Eu vou passar agora um formulário de feedback para o pessoal. Então, por favor, respondam. Eu vou soltar aqui no chat. E, bom, respondam aí para, bom, a gente saber qual é a impressão de vocês sobre o evento. Eu agradeço de novo. Muito obrigado. E, bom, muito sucesso aí para o programa Eu que brasileiro. agradeço. Vou deixar vocês aí, porque eu estou bastante velho já e preciso dormir. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Por favor, entrem sempre em contato com o INPE, eu, o Adenilson, ou alguma outra pessoa, nós estamos sempre à disposição de vocês para... Visitas não são possíveis agora, mas para qualquer contato que vocês achem importante e necessário. Nós precisamos dessa visibilidade, nós precisamos desse apoio que a sociedade, particularmente a parte da sociedade mais ligada à área de engenharia, pode nos dar. Muito obrigado a vocês. A gente também agradece muito. Boa noite. Boa noite.